primeiras ideias evolucionistas, né? Eu quero aqui externar, né? Compartilhar aqui também com vocês aqui um pouco desse conhecimento, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês essas tarefas, né? De ideias evolucionistas. Eu espero que dê para vocês me verem ali no cantinho da tela. Enquanto isso, nós vamos acompanhando aqui a nossa aula, tá bom? Primeiro, teorias evolucionistas. De quem são essas teorias evolucionistas? Principalmente de Lamarck, que é um francês, aí, um estudioso da antiguidade. Antiguidade que eu digo centenas de anos atrás, né? E depois Darwin, que fala da evolução, do evolucionismo. E o neodarwinismo, que é o darwinismo mais atual, mais atualizado, entendeu? Mais moderno, digamos assim, tá bom? Então, nós vamos começar aqui pela origem da vida. A origem da vida, segundo essas teorias, ela pode ser explicada pela teoria fixista. O que é a teoria fixista? Defende que as espécies são imutáveis, ou seja, se você nasceu ser humano, você vai continuar ser humano. Isso desde o início até os momentos atuais, tá bom? E essas teorias fixistas podem ser criacionismo, que a gente sabe que existe a questão do criacionismo, que é onde Deus criou todas as coisas, então criou também a espécie humana e todas as espécies nela viventes, né? Isso aqui por uma base religiosa, né? Por uma base teológica, e também a geração espontânea, que as coisas nasceram espontaneamente, né? Desde o princípio as coisas foram geradas espontaneamente e estão até hoje aí, tá certo? E tem também a teoria evolucionista. Que teoria é essa evolucionista? Na teoria evolucionista, observe aqui, este balãozinho aqui, neste anagrama aqui, que defende que os primeiros seres eram muito simples e que é possível estabelecer relações de parentesco entre as espécies. Tem o lamarckismo, que é a teoria de Lamarck, nós vamos ver mais adiante. Temos o darwinismo, que é a teoria de Charles Darwin, já ouviram falar, da evolução e da seleção natural, e tem o neodarwinismo, que é o darwinismo mais moderno, certo? Vamos começar pela evolução, certo? O que é evolução? A evolução é o processo que produziu a grande biodiversidade atual de animais do planeta. Nós sabemos que o planeta está tomado de animais, tanto em terra, no mar e no ar também, né? Com insetos, pássaros e outros bichos que voam, né? Que podem voar. E tem também a teoria da evolução, que propõe que a Terra começou há centenas de milhões de anos com formas relativamente simples que, no decorrer do tempo, através de modificações, foram originando uma sucessão de organismos vivos cada vez mais complexos e variados. E tem também a evolução. O que é a evolução? Segundo a evolução, as espécies atuais são descendentes modificados de organismos passados. Vocês sabem que a evolução, dizem, o evolucionismo, principalmente Charles Darwin, que é a teoria de Charles Darwin, diz que as coisas foram evoluindo. Por exemplo, vocês já ouviram falar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, certo? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Alguém já fez essa pergunta para vocês, ou vocês já perguntaram isso para alguém. E, a partir do evolucionismo, podemos entender que houve ali um cruzamento de duas espécies por exemplo, vou dar um exemplo, não é que isso tenha acontecido real. Cruzamento do pato com um capote, por exemplo, ou de um ganso com uma capota. Houve ali um cruzamento. Ali veio um ovo, e desse ovo nasceu uma galinha. Então, a partir da ciência, dessa teoria, podemos entender que quem nasceu primeiro, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o ovo. Porque o ovo veio de duas outras espécies já pré-existentes que deram origem a uma nova espécie. Para nascer a galinha, ela teve que nascer de um ovo, que a gente sabe que a galinha ela é ovípara, né? Ela nasce de um ovo. Todo mundo compreendeu? Espero que sim. Vamos dar continuidade à evolução Lamarck. Quem é Lamarck? O primeiro grande trabalho sobre a evolução foi realizado pelo biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck, publicado em 1809, ok? Então, evolução Lamarck. Segundo Lamarck, uma grande mudança no ambiente, uma série de resultaria também a mudança da espécie para se adaptar ao novo ambiente. Há uma evolução da espécie para se adaptar ao novo ambiente, correto? Ok, todo mundo entendeu.
A evolução de Lamarck. Segundo Lamarck, o ambiente impõe características aos seres vivos. Ou seja, nós recebemos as características do ambiente que nós vivemos. Na verdade, nós somos seres adaptáveis. Isso é verdade, isso é um fato. Por exemplo, o ser humano pode viver num local que é deserto, que tem uma temperatura de 50 graus positivo, durante uma tarde quente, ou no Polo Norte, que tem uma temperatura de 50 graus negativo. Nosso corpo é capaz de se adaptar. É lógico que com alguns cuidados, algumas roupas especiais para viver nesses dois locais, não é verdade? Então, o ambiente e as características impõem aos seres vivos a que nós devemos nos adaptar ao ambiente. Eu concordo com isso. O lamarckismo, em 1809, a primeira teoria explicativa sobre a evolução. Veja qual é a teoria dele. Princípios fundamentais, a lei do uso e do desuso, e a lei da herança e característica adquirida, certo? Do uso e desuso, e a lei da herança e característica adquiridas. A evolução segundo Lamarck. A lei do uso e desuso. O que essa lei diz? Quanto mais uma parte do corpo for usada, mais ela se desenvolverá. Por exemplo, a pessoa que faz musculação e movimenta mais os braços vão ficar evoluídos, correto? Todo mundo está entendendo? Essa é a lei do uso e desuso. Se você usa muita parte do corpo, você vai evoluir, ela vai ficar mais forte aquela parte. Se você escreve com a mão direita e usa a mão esquerda não muito para tarefas domésticas, por exemplo, você vai ficar com a mão direita mais forte. Isso é natural, correto? Todo mundo está compreendendo? Então, quanto mais a parte do corpo você é usada, mais ela se desenvolverá. Por outro lado, partes são usadas irão ser enfraquecendo, gradualmente atrofiando e chegando mesmo a desaparecer. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês já viram alguém com o braço atrofiado? Eu já conheci um colega meu que ele era normal, tinha os dois braços saudáveis. Aí ele sofreu um acidente de moto e houve o rompimento do tendão do ombro. Aí o que aconteceu? O braço dele ficou sem movimento. Então foi atrofiando, ficou curto e fino. Por quê? Porque ele não tinha movimento no braço. Então o corpo foi feito para se movimentar, para a gente utilizar ele para correr, para pular, para brincar, para trabalhar, para se exercitar. Foi feito para movimentar. O corpo foi feito para movimentar. Quanto mais a gente movimenta ele, mais forte ele fica. Correto? Então você que faz musculação é vida. Eu não gosto de musculação não, mas eu estou me movimentando em outros sentidos, tá bom? A lei do uso e desuso. Exemplo. As cobras se formam devido às modificações dos ancestrais que possuem pernas curtas. Quando, em determinada época, por modificação do ambiente, esses animais tiveram que se desenvolver o hábito de rastejar. Vocês acreditam nisso? Que as cobras eram animais que tinham pernas curtas e, de repente, eles foram evoluindo e perderam as pernas? Tirem suas conclusões, né? Não sou eu aqui, eu sou o dono da verdade. Estamos apenas vendo um pouquinho de aula de ciência, né? Evolução de Lamarck. Lei da transmissão de características dos adquiridos, dos caracteres adquiridos. Qualquer espécie pode transmitir seus descendentes as características desenvolvidas pelo uso ou atrofiamento pelo desuso. Evolução Lamarck, a lei de transmissão dos caracteres adquiridos, exemplo. A girafa vivia em locais onde o solo era seco e sem vegetação rasteira. Para comer brotos, as aves da girafa era obrigada a esticar o pescoço e as pernas anteriormente. Esse hábito, mantido por algum tempo, teria determinado o alongamento do pescoço e das pernas anteriores. Vocês concordam com isso? Sim? Acredito que sim, que ela foi evoluindo, e ela foi tentando ter que comer os arbustos lá em cima, então foi esticando o pescoço, esticando, até que ela conseguiu. Lamarck acreditava que uma espécie adquirida ou perdendo características durante gerações, transformar-se em uma nova espécie. Isso é a teoria de Lamarck. Não tenho nada contra, não. Vamos aprender. É a evolução segundo Darwin. Está aí o Darwin aí, 1809-1882, naturalista inglês, coletou dados principalmente da viagem iniciada em 1831 a bordo do navio Beagle, viajou em direção à América do Sul e uma das paradas foi no arquipélago de Galápagos, no Equador. Regressou uma viagem e voltou em 1827 com muitas anotações e materiais coletados para estudo. Foi aqui na América do Sul que Darwin veio estudar as plantas e os animais, lá nas Ilhas Galápagos, lá no Equador. Se vocês quiserem, pode pesquisar aí no Google, na internet, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. E vamos à evolução de Darwin, histórico.
Darwin ficou impressionado com a enorme variedade de seres vivos observada em Galápagos e observou que a vida deveria estar sempre mudando ou evoluindo, originando uma grande variedade. Isso levou a duvidar da ideia vigente na época, que os seres vivos foram criados por Deus e não se modificavam. Vocês acreditam em quê? No criacionismo? O que é o criacionismo? Que os seres vivos foram criados por Deus? Ou no evolucionismo, que a partir de um ancestral comum, foram se evoluindo até chegar ao ponto que nós temos hoje? Em qual das teorias vocês melhor acreditam? Eu não vou colocar para que vocês queiram colocar em dúvida na cabeça de vocês, mas vocês tiram suas próprias conclusões, tá bom? Estamos aqui para aprender. E eu sou adepto à teoria construtivista. O aluno ele tem que ver a aula e ele tem que perceber e entender e colocar seu ponto de vista na aula para ele poder aprender. O aluno não é só um receptor, o aluno é um ser construtor do seu conhecimento. Eu sou favorável a essa teoria, tá bom? E está aqui a teoria darwinista. Darwin acreditava que os seres vivos do planeta se originaram de um ancestral comum. É a teoria de Darwin. Acredita quem quer, quem não quiser também não tem problema. Não estou aqui para impor nada, só para explicar um pouco sobre as teorias da evolução, certo? Base da teoria de Darwin. Os indivíduos de uma população natural são diferentes entre si, apresentando variações de forma de comportamento. Essas variações podem ser transmitidas de uma geração para outra, certo? As condições ambientais que determinam as características que permitem que os indivíduos sejam mais aptos à sobrevivência e sejam selecionados. Você já ouviu falar na seleção natural? O que está acontecendo no mundo não é uma seleção natural? Veja aí o coronavírus. Veja, analise a situação que nós estamos passando. Por que está acontecendo as videoaulas aqui? Por conta do coronavírus. Então, coronavírus é uma seleção natural. Aquele que não tiver adaptado para viver com o coronavírus, o que é que vai acontecer, gente? Responda. O que é que vai acontecer? Eu não vou responder. A resposta é sua. Amém? Então, as condições ambientais determinam as características que permitem que os indivíduos sejam mais aptos à sobrevivência e sejam selecionados. Então, o corpo tem que estar forte para aguentar o vírus, tá ok? A evolução, Darwin. Base da teoria de Darwin. Seleção natural. Os mais aptos a sobreviver. Seleção natural. Segundo Darwin, o ambiente seleciona características dos seres vivos, certo? A evolução de Darwin, as ideias a partir da existência de variabilidade entre indivíduos e uma espécie. Darwin chegou à explicação de que hoje os conhecimentos de genética sabemos que os indivíduos de uma mesma espécie têm um conjunto de genes que diferenciam os genes dominantes e recessivos, certo? Então, nós vamos, Lamarck versus Darwin. Olha o Lamarck aqui, ó. O rapaz aqui começou a esticar o pescoço e se adaptou. E Darwin acredita que a espécie foi evoluindo e chegou à evolução. E Lamarck não, e aos poucos aqui vai acontecendo. E Darwin acredita que ela evoluiu para pegar os arbustos aqui em cima, ó. Acompanha aí, ó. Tanto para Lamarck quanto para Darwin, o ambiente exerce um papel fundamental no processo evolutivo. Para Lamarck, o ambiente se modifica e há transformações na girafa para que elas possam alcançar o broto. E para Darwin, o ambiente apenas seleciona as variações mais favoráveis. Assim, inicialmente existiam girafas com pescoço curto e girafas com pescoço longo, na luta pela vida, determinado pelo ato de alimentar. O pescoço longo sobrevive e produzem descendentes do pescoço curto foram sendo eliminadas. Concorda? Eu concordo. O gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? E aí? Qual é a resposta para isso? Procurem a resposta lá no Google. Eu quero essa resposta aqui, essa pergunta aqui. Aplicação da seleção natural. A resistência de bactérias a um antibiótico é uma grande evidência da situação da seleção natural. Sobre seres vivos ocorre entre as bactérias. Em 1946 foi descoberta a penicilina, sua eficácia é muito grande, e hoje é a criação de novas drogas, pois a penicilina já perdeu parte de sua eficácia. O que é a penicilina aqui? É chamada bezetacil. Bezetacil que combate os antibióticos, entendeu? Então as pessoas morriam muito por questão de infecção. Se cortava, infeccionava aquele corte, ela morria porque não tinha essa injeção penicilina. E hoje tem. Você vai no hospital, toma bezetacil e qualquer infecção que seja curável, ela se curará. Tá certo?
A aplicação da seleção natural. O que é a seleção natural? As bactérias não ganham resistência, mas são selecionadas. Selecionadas como? Aquelas mais fortes sobrevivem e as mais fracas morrem. O antibiótico não provoca mutações, apenas seleciona. As mutações ocorrem espontaneamente, certo? A aplicação da seleção natural, o antibiótico ele seleciona as mais fortes e os mais fracos morrem. Teoria sintética da evolução, do neodarwinismo. Nessa nova concepção evolutiva, as variações genéticas são explicadas biologicamente como sendo causas fundamentais da evolução. A mutação é o principal favor evolutivo, certo? Aí tem aqui a mutação aleatória do DNA, há uma variabilidade genética da meiose, mutação de cromossômica, migração fluxogênica, tem a seleção natural e isso aqui está tudo relacionado à adaptação dos seres vivos no ambiente, tá certo? Isso daqui vai entender também. Especiação, processo de formação de uma nova espécie. As mutações fazem com que os seres vivos se diferenciem ao longo do tempo e o acúmulo de características selecionadas desse organismo conduz à formação de uma nova espécie. Processo de formação de uma nova espécie. Tipos de especiação, anagênese, clonogênese, isolamento geográfico, isolamento produtivo, para fazer uma nova espécie, tá certo? Evidência do processo evolutivo. Ao longo da história da ciência, a evolução biológica sempre gerou polêmica. Isso é uma polêmica, viu? Nós estamos falando aqui, é uma aula polêmica. Alguns acreditam e outros não. Vai de cada um. Análise criteriosa de todas as evidências, viu? Aí tem as evidências paleontológicas. São os fósseis. Está aqui, vocês podem ler essa parte aqui, falando sobre fósseis. Eu vou passar uma atividade que vocês vão retirar desses textos aqui sobre fósseis, sobre toda a parte da aula aqui que nós estamos vendo, certo? Espero que vocês possam assistir com calma. Então, vocês vão ver evidências paleontológicas. Aqui, ó. São as antiguidades que foram gravadas em pedras, insetos, aí evoluíram, certo? O estudo da sequência dos fósseis demonstra a extinção de algumas espécies e a modificação de outras existências, de forma de transição, como é o caso do Archaeopteryx, organismo intermediário entre répteis e aves. Archaeopteryx era uma ave com características de réptil, dentes e garras, e nas assas a cauda longa. Evidências anatômicas, viu? Aqui tem as evidências anatômicas, estudos de anatomia comparável como eram as aves antigamente, como elas são hoje. Há órgãos homólogos e há órgãos análogos. Vocês vão ler isso aqui com calma, tá bom? Evidências anatômicas. Aqui existe a anatomia da asa do morcego, que ele foi evoluindo daqui para cá e vice-versa, e é com a asa dos insetos também, onde eles foram se adaptando para poder voar. Há órgãos vestigiais, são órgãos existentes entre outros animais, são importantes para apresentam restos inúteis de estrutura que outros animais são desenvolvidos e funcionam. Exemplo, a coluna vertebral humana determina no cóccix o osso recurvado resultante da fusão de vértebra dentro de um vestígio da cauda do mamífero. Isso na junção do cóccix do ser humano. Evidências embriológicas mostram que os animais de diferentes espécies apresentam fósseis embrionárias muito semelhantes às semelhanças embriológicas, revelam a existência de um antepassado comum. Aí tem as evidências moleculares, mostra grande semelhança existente entre os dois principais compostos orgânicos, DNA e proteínas, e o DNA apresenta maior semelhança entre animais com parentesco mais próximo. Por aqui, nós finalizamos essa nossa aula aqui, falando sobre isso, falando sobre as evoluções, as primeiras ideias evolucionistas, certo? Quem quiser ver e rever, pode rever o vídeo várias vezes. Eu vou postar no grupo aqui o vídeo, várias vezes para todo mundo ver, né? Teorias evolucionistas. Aqui é só uma introdução. Vocês podem pesquisar. Eu vou mandar atividade para vocês fazerem. Boa aula e bom dia a todos. Obrigado.